Vira e mexe, sai notícia de BRICS. Você já reparou? Você sabe do que esse povo tá falando? Pois então, fica comigo porque o Indústria de AZ de hoje vai explicar direitinho como que funciona esse grupo que junta vários países em desenvolvimento, a começar pelo Brasil. Ao contrário de vários grupos que surgem a partir de um acordo, o BRICS nasceu de um conceito. Volta comigo umas casinhas na história para ver como é que foi isso. Em 2001, o Jim O'Neill, economista-chefe do Goldman Sachs, aquele conglomerado financeiro bem poderoso, criou esse acrônimo BRIC numa referência a Brasil, Rússia, Índia e China, porque ele via nesses países a futura base do crescimento econômico mundial. A sigla apareceu nesse relatório aqui e era sim uma brincadeira com a palavra tijolo em inglês, brick. O artigo desse economista do Goldman Sachs mostrava como esses países tinham características e potenciais econômicos comuns. O termo acabou pegando e, em 2009, batizou o grupo, que se reuniu oficialmente pela primeira vez em 2006, curiosamente, em Nova York. Mas foi só por causa da Assembleia Geral da ONU, tá, gente? Em 2009, os ministros das relações exteriores dos 4 países fundadores, os originais, Brasil, Índia, Rússia e China, se reuniram na primeira cúpula oficial em Ekaterimburgo, na Rússia, e a pauta foi o impacto da crise financeira global, que começou em 2008, sobre os países em desenvolvimento. A sigla ganhou um S 2 anos depois, em 2011, com a entrada da África do Sul a partir da terceira cúpula. O S é de South Africa, tudo em inglês, né? Deixa eu adiantar logo que o grupo cresceu recentemente e o que a gente pode entender como uma consolidação do BRICS e uma demonstração de que a iniciativa ganhou fôlego entre as economias emergentes. Em 2023, a cúpula anunciou a inclusão de novos países a partir de uma lista de 20 nações candidatas. Foram 6 escolhidos: Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã. Só que a chegada de Javier Milei à presidência da Argentina mudou um pouco as coisas. E em dezembro de 2023, ele anunciou que os hermanos desistiram de integrar o grupo. A nova composição passou a valer em janeiro de 2024. E aqui você vai entender que não tem como adicionar 400 letras na sigla, então apesar de ter novos membros integrantes, o grupo seguiu chamando BRICS mesmo, tá? Agora que você completou o módulo História desse episódio, vamos entender como que o BRICS funciona e para que ele serve. Ah, e se você tá comigo até agora, eu acho que você curte esse tipo de conteúdo. Então eu vou te convidar a fuçar a playlist do Indústria de AZ, porque tem muita coisa legal para você assistir, tá? Beijo, obrigada! Quer dizer, fica aqui comigo. A primeira coisa que você precisa saber é que o BRICS não é um bloco econômico como o Mercosul e a União Europeia. O BRICS é uma aliança principalmente política, mas econômica e cultural também. A cada ano, cabe a um país fazer a liderança dos trabalhos e em 2025 vai ser a vez do Brasil. O BRICS trabalha principalmente em 3 pilares: cooperação em política e segurança, cooperação financeira e econômica e cooperação cultural e pessoal. Os representantes dos países fazem mais ou menos 150 reuniões por ano para discutir esses eixos. Então, algumas das pautas do grupo são a reforma do Conselho de Segurança da ONU, o financiamento para a mudança climática e infraestrutura para desenvolver países mais pobres e por aí vai. Agora, não ser um bloco econômico não significa que ali não se negociam medidas para facilitar comércio e investimento entre os países, pelo contrário. Mesmo porque esses países juntos representam 18% do comércio internacional. Segundo dados do nosso governo aqui, nós temos um comércio bem intenso com os países do BRICS. Só de janeiro a julho de 2023, o volume chegou a 102,3 bilhões de dólares, sendo um pouquinho mais de 63 bilhões em exportações e 39 bilhões em importações. A missão do BRICS é formar um grupo forte que seja capaz de contrapor economicamente os países mais desenvolvidos. Aqui a gente está falando principalmente de potências ocidentais, como Estados Unidos, Reino Unido e Europa. Lembra lá no comecinho que a gente explicou que aquele economista do Goldman Sachs previa que esses países aí seriam o novo eixo de crescimento do mundo? Então ele devia estar bem antenado na performance econômica desses países, porque no boom da globalização do pós-Guerra Fria, esses países ganharam muita força. A gente não costuma fritar muito em dados aqui na Indústria de AZ, mas esses aqui são importantes. Entre 2003 e 2007, o crescimento do Brasil, da Rússia, da Índia e da China representou 65% da expansão do PIB mundial. Hoje, o PIB do BRICS já supera o dos Estados Unidos e da União Europeia. Em 2023, a parcela do BRICS no PIB mundial atingiu o recorde de quase 36%.
Se a gente for comparar, a parcela das economias do G7, que é composto por Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Canadá e Itália, caiu para 29%. Isso só mostra que o BRICS vem para dar força em um mundo multipolar em que há mais divisão de poder entre os países. Até porque, olha a dimensão desse grupo. Até 2023, 41% da população mundial viviam em um dos países do BRICS. Faz sentido se a gente lembra que a China e a Índia são os países mais populosos do mundo e o Brasil é o 6º e a Rússia é o 9º, segundo a consultoria World Population Review. Com a chegada de outros integrantes, o BRICS tem quase metade da população mundial. Além de população, gente, a gente precisa olhar território também. E esse grupo contempla algumas das maiores nações em termos de território do mundo. Bom, se a missão do grupo, do BRICS, é fazer uma contraposição a países hegemônicos, vai precisar de dinheiro para fazer isso, né, gente? Então, para conseguir tocar projetos nos países, em 2014, o BRICS criou o próprio banco com aportes de cada um dos integrantes. A ideia do Banco de Desenvolvimento do BRICS é financiar obras e projetos estratégicos. Isso aqui é bem importante porque uma das dificuldades desses países é conseguir recursos em condições atrativas para tirar as ideias do papel. Então é muito legal ter uma instituição financeira internacional que prioriza projetos em países em desenvolvimento. Por ser um mecanismo mais novo em comparação com outros bancos de desenvolvimento, ele tem um capital bem menor. São 50 bilhões de dólares de capital subscrito, sendo 10 bilhões de dólares de capital integralizado. Só para você entender, porque a gente aprendeu isso aqui também, subscrito é o que os sócios do banco se comprometem em investir e integralizado é o que de fato chegou até o caixa. O Banco Mundial, para efeitos de comparação, tem 317,8 bilhões de capital subscrito e 21,8 bilhões de capital integralizado. Só que o Banco BRICS tinha, até a entrada dos novos integrantes, 5 investidores contra 189 países investidores no caso do Banco Mundial, então é bastante relevante. Para você ter noção de que tipo de investimentos esse banco faz, em maio, quando rolaram as enchentes que arrasaram o Rio Grande do Sul, o Banco dos BRICS liberou um aporte de 5 bilhões de reais para ajudar a reconstruir a infraestrutura do Rio Grande do Sul, então é disso que a gente está falando. E pausa aqui se você não tem ideia do que são bancos de desenvolvimento, corre para o nosso último episódio que a gente está explicando exatamente para que serve e como funcionam os bancos de desenvolvimento. Aqui no Brasil, o Banco do BRICS já aprovou outros projetos também, além dessa ajuda ao Rio Grande do Sul, como projetos de infraestrutura de transporte, água e saneamento, infraestrutura social e assistência emergencial durante a pandemia. Agora vamos falar um pouquinho de iniciativa privada e BRICS, porque essa parte interessa muito para a gente aqui da indústria. Assim como o G20, que tem o B20 como um grupo de representatividade do setor privado, o BRICS tem o CBRICS, o Conselho Empresarial do BRICS. E funciona meio que da mesma forma com a liderança da entidade privada do mesmo país que preside o BRICS naquele ano. O conselho é formado por 5 empresas de cada país e a missão é propor medidas para adensar os laços comerciais e aumentar a cooperação entre os países. A seção brasileira é composta pelas seguintes empresas: Vale, WEG, Banco do Brasil, BRF e Embraer. No caso do setor privado brasileiro, quem representa o nosso setor produtivo é justamente essa que vos fala, a Confederação Nacional da Indústria. Bom, eu espero que o Indústria de AZ tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor o que é o BRICS, para que ele serve, em que contexto ele está inserido. E para variar, pela última vez no ano, eu vou fazer o que eu menos gosto de fazer, que é pedir para você se inscrever no nosso canal, para você deixar o seu comentário, para você curtir, para você compartilhar e não perder nenhum episódio do Indústria de AZ. É isso. Obrigada. Tchau, tchau.